dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho aos que nos acompanham pela Tarobá e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar esta Santa Missa. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz, jorrou sobre a humanidade inteira a misericórdia divina que faz a barca da Igreja avançar na experiência de unir-se ao ressuscitado e de anunciá-lo como fonte de renovação da história. Celebrando o 7º dia do falecimento do Papa Francisco, damos graças a Deus que o constituiu sucessor de Pedro e pastor da Igreja, pedindo-lhe que o acolha na glória eterna e o recompense por tudo o que foi e fez para a comunidade dos discípulos de Cristo e do mundo. Esta missa será presidida pelo padre Alexandre Alves, coordenador da ação evangelizadora na Arquidiocese de Londrina, Paraná. Em comunhão com todos e com muita alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomados pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou. Em seu vigor Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou. Em seu vigor Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, muito obrigado por nos abrir as portas da sua casa para que a gente possa celebrar essa Eucaristia no Domingo da Misericórdia. Ainda com falta de ar, porque perdemos na semana passada o Papa Francisco. E foi um homem que anunciou a misericórdia de Deus para todos. Deus não exclui ninguém. Foi isso que Francisco pregou durante toda a sua vida. Como disse a nossa animadora no início, queremos render graças a Deus pelo dom da vida do cardeal Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. Lembrando também, como já disse, hoje é o Domingo da Misericórdia. Recordamos essa misericórdia divina, que é para todos, 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 que não exclui ninguém. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos os nossos pecados. Peçamos perdão de nossas faltas para podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho, de nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, vós sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tende piedade. Ó Cristo, tende piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha
Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz às alegrias da vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor, Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Além dessa equipe que trabalha aqui com a gente já nas missas da Tarobá, daqui a pouco vai aparecer o Antenor. Ele é seminarista na Diocese de Paranavaí e faz pastoral aqui com a gente na Paróquia Rainha do Universo. Cada um coloque diante do Senhor a sua intenção pessoal. Irmãos, irmãs, oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão
vinha até as cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escrevo-o no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com a túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive.
estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Render graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Digam seus sacerdotes que seu amor é sem fim. Digam todos os cristãos que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, minhas amigas, nós temos uma dívida com São Tomé. Porque a gente sempre acha que ele é desconfiado. Aliás, dizem as más línguas que Tomé era mineiro, não sei. Que mineiro é desconfiado, né? Perdão para os mineiros que estão assistindo a gente. Mas aqui o processo não é da dúvida, porque a gente fica só na incredulidade de Tomé. Mas nós temos que ver o texto de hoje do Evangelho como um grande processo de fé, que a comunidade precisou fazer.
Não foi assim, Jesus ressuscitou, todo mundo acreditou, oh, legal, beleza. Não, houve um crescimento na fé que a gente precisa considerar antes de qualquer outra coisa. O processo da comunidade cristã é um processo que vai da incredulidade à crença final. Tomé não está na comunidade, e aqui tem outro referencial. Nós só podemos fazer a experiência do ressuscitado em comunidade. Mas como é que está a comunidade de Jerusalém? Com medo, as portas fechadas. Isso denota o espírito que domina aquela comunidade, o espírito do medo. É preciso que Jesus rompa as portas para que a experiência do novo aconteça no coração deles. Depois, Jesus mostra as mãos e o lado. Essa é a nova identidade do ressuscitado. Não é mais o sofrimento, mas é agora a vitória. A vitória expressa nas mãos, nos pés, no lado aberto pela lança. A igreja que nasce desse lado aberto de Cristo. E agora a nova identidade do ressuscitado é essa. Por fim, nesse primeiro encontro, que não está Tomé, Jesus sopra sobre eles e dá o Espírito Santo. Aqui é a comunidade que nasce para ser misericordiosa. Não para ser uma comunidade fechada, uma comunidade de preconceito, mas uma comunidade aberta ao perdão. Eu achei que esse foi o grande ensinamento de Francisco para nós, durante esses 12 anos que ele ficou no pontificado. Uma igreja misericordiosa, uma igreja hospital de campanha, como Francisco mesmo se referia. O que é o hospital de campanha? Vamos tratar daquilo que a gente está vendo. Se tem mais coisa por dentro, a gente olha depois. Era acolher essas pessoas sofridas pelo preconceito, pela exclusão. Receber essas pessoas e tratá-las com carinho. A igreja nasceu para isso, do texto de hoje que nós ouvimos. E aí entra Tomé. Ah, não acredito, eu só acredito vendo. Pois é, Tomé, que não estava na comunidade, ainda se mostra duvidoso. 8 dias depois, uma semana depois, Tomé está na comunidade. Gente, nós só vamos poder tocar e ver o Senhor em comunidade, na igreja. É isso que demonstra o texto de hoje. Agora, 8 dias depois, Jesus aparece de novo e diz a Tomé, põe aqui a mão no meu lado, nas marcas dos pregos. Não sejas incrédulo, mas tenha fé. Essa frase hoje reverbera em nossos corações e nossa sociedade deve ouvir isso. Amigos, amigas, não sejamos incrédulos. Esses dias atrás eu estava com um grupo de jovens e um deles me disse, eu tenho dificuldade de acreditar na ressurreição. Ainda hoje tem gente que não acredita. Essa experiência do ressuscitado é o que enche a nossa vida. É o que nos dá sentido. É aquilo que faz com que a gente acorde todo dia para anunciar o Evangelho. É essa experiência do ressuscitado, e aí eu vou para a primeira leitura de hoje, porque assim, o livro dos Atos dos Apóstolos é a história da igreja. Quem escreveu Atos foi Lucas, o mesmo autor do Evangelho. Então, se no Evangelho, nos Evangelhos em geral, temos a história de Cristo, e a gente ouviu isso no final do Evangelho de hoje de João, olha, muitas outras coisas Jesus fez muitos outros sinais, mas esses que João escreveu foram escritos para que a gente acredite. Então, se nos Evangelhos a gente tem a experiência de Jesus, no livro dos Atos dos Apóstolos, agora é a experiência da comunidade. E que comunidade é essa? Uma comunidade que se reúne para anunciar o Evangelho, é uma comunidade que faz curas. Eu não queria ficar aqui só no aspecto da cura, senão a gente vai pensar num Jesus milagreiro. E não é isso. Por que a comunidade cura? Porque ela tem a ordem de fazer tudo aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez? Fez o bem. Então a comunidade cristã vai testemunhar Jesus Cristo fazendo o bem, da mesma forma como o Mestre fez.
O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é aquele que faz o bem. É aquele que vai continuar na sua existência a fazer aquilo que o Mestre fez. E esse é o grande desafio da nossa sociedade hoje. O desafio é viver um cristianismo que nos faça fazer coisas boas. Mas a gente tem, parece uma esquizofrenia. A gente prega uma coisa e faz outra. A comunidade cristã, nascida da ressurreição, tem que testemunhar Jesus Cristo. E não só isso, tem que fazer novos discípulos. A experiência do ressuscitado leva a anunciar essa boa nova para todos. Não ficar enclausurado, como no Evangelho, eles estavam com medo. Era preciso que o ressuscitado aparecesse. Volto a dizer, nós só vamos poder ver e tocar o ressuscitado hoje em comunidade, na igreja. Não adianta. Queremos fazer uma experiência individual do Senhor, não vai dar certo, porque vai ser a minha cara. E na comunidade eu confronto as experiências, os relatos de Jesus Cristo na boca dos diversos irmãos e irmãs. E Tomé nos chama isso hoje. Aliás, você sabe que Tomé, Dídimo, que significa gêmeo. Tem sempre um gêmeo dentro de nós que não acredita no ressuscitado. Pois é o nosso gêmeo, que às vezes duvida, que às vezes tem dificuldade de aceitar. Quem é o nosso gêmeo hoje? Vamos pensar um pouquinho. E no livro do Apocalipse de São João? Gente, eu poderia resumir o Apocalipse, a leitura de hoje, a leitura do testemunho que João dá. Ele foi levado à ilha de Patmos. O problema todo é o seguinte. Aqui existe um conflito. É o governo de Diocleciano, imperador romano. E assim, os cristãos estão quase indo para o outro lado e deixando de servir a Deus e queimando incensozinho para Diocleciano. E João vem dizer, olha, ele é a testemunha fiel, porque ele se manteve do lado de Jesus. Ele testemunha o ressuscitado. O centro não é mais o imperador romano. O centro é Jesus Cristo. Por isso que ele está cercado por aqueles 7 candelabros que a gente ouviu na leitura. O centro agora é Cristo. Mas será que a gente não está queimando incenso ainda para Diocleciano? O imperador poder, o imperador riqueza. A gente tende a queimar incensozinho, mesmo que escondido. Na igreja a gente vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Legal. Mas fora da igreja a gente está queimando incenso para outros deuses. João vem colocar diante dos nossos olhos a necessidade de Jesus ser o centro das nossas vidas, o centro da nossa existência. Não dá para servir 2 senhores. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus no Evangelho. Ou a gente serve o Cristo ressuscitado, sobretudo na presença dos irmãos e irmãs mais necessitados, ou a gente está queimando incenso para os outros. Qual vai ser a nossa decisão? Irmãos e irmãs, no domingo da misericórdia, experimentemos esse amor de Deus que nos abraça, que nos envolve como num abraço de amor. E pede que nós sejamos só de Cristo, que Ele seja o centro das nossas vidas e da nossa existência. E a importância da comunidade cristã como lugar onde Cristo se manifesta. Tomé não estava na comunidade na primeira aparição. Quando ele volta, ele sente, ele vê a presença do ressuscitado, que agora tem uma nova identidade. As marcas dos pregos, a marca da lança. Esse é a nova identidade do Cristo ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a Divina Misericórdia, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pela Igreja, pelo mundo, dizendo com toda a confiança: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos, presbíteros, diáconos da Santa Igreja sirvam com fidelidade o povo de Deus, acolhendo os que creem e os que buscam a Cristo, anunciando a palavra, perdoando os pecados e sendo instrumentos de paz, nós vos pedimos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis pelo governo das nações de todo o mundo trabalhem corajosa e incansavelmente pelos mais pobres e por mais justiça, rezemos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os idosos e os enfermos, especialmente os que se sentem abandonados e sem esperança, encontrem ao seu lado corações compassivos e misericordiosos, que os amem e os conduzam ao consolo do Evangelho, rezemos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, a quem o Senhor constituiu sucessor de Pedro e pastor da Igreja, para que viva na eterna alegria com os santos e os eleitos, e nos proteja e interceda sempre por nós, junto a Deus, nós vos pedimos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Deus misericordioso, acolhe os pedidos que hoje confiantes te apresentamos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Cristo é dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Orai, irmãos, orai, irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos,
Aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever, salvação e alegria, proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas, com maior júbilo, louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, restaurou a nossa vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu e deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, irmãs, mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o nosso bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e ministras e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhante a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de todas as maldades, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, que são tantos, mas é a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Coloca aqui a tua mão e reconhece o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim, aqueles que os recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pela Tarobá, aproveite este momento tão especial para fazer a sua comunhão espiritual por meio do silêncio, da entrega e da ação de graças que renova e fortalece a nossa fé. Cantemos. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca a tua mão no lado aberto. E não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé, aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca a tua mão no lado aberto. E não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé, aleluia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca a tua mão no lado aberto. E não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo Tomé, mas tenha fé, aleluia. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, de novo, por ter aberto as portas da sua casa nessa manhã de domingo. Um domingo e uma semana que foi marcada pela notícia do falecimento do Papa Francisco, sepultado ontem, lá na Basílica de Santa Maria Maior. E eu acho que todo mundo se fez, ou os órgãos de comunicação fizeram essa pergunta várias vezes: qual foi o legado que Francisco deixou?
Eu acho que o legado é essa foto que aparece aí na sua tela, a alegria. Francisco sempre transmitia essa alegria, esse sorriso. Denunciou a exclusão na igreja, quis uma igreja mais perto dos pobres, dos sofridos, quis padres com cheiro de ovelhas, pastor com cheiro de ovelhas. Nos transmitiu a sua indignação quando foi lá, na embaixada da Rússia, na Itália, falar sobre a guerra da Ucrânia, contra a Ucrânia, e ele chorou diante do embaixador. E ele dizia, os que vão morrer são os pobres. Os presidentes vão estar muito bem guardados, mas quem vai morrer nessa guerra são os pobres, são os civis. Quando ele foi lá em Lampedusa, naquela ilha, gritar contra a exclusão dos migrantes que estavam vindo de outros países, Francisco foi um profeta, nos ensinou muitas coisas. Mas uma das cenas dessa alegria foi contada para mim pelo cardeal Jaime Spengler, de Porto Alegre, arcebispo de Porto Alegre. Ele nos contava numa roda que estavam numa audiência com o Santo Padre, ele, Dom Jaime, mais alguns bispos da CNBB, e terminada a audiência, eles se levantaram, cumprimentaram o Papa e saíram. E quando já estavam perto da porta, Francisco disse, ei, voltem aqui que eu esqueci de dizer 2 coisas para vocês. Os bispos fizeram meia volta e foram em direção ao Santo Padre. E o Papa teria dito, segundo Dom Jaime, o Papa disse a eles 2 coisas. Primeiro, não esqueçam os pobres. Segundo, nunca percam o bom humor. Esse era Francisco. Vai deixar saudades. O Papa do fim do mundo, vindo da Argentina, e nos trouxe a alegria de sermos anunciadores do Evangelho, a alegria de sermos cristãos. Eu acho que esse é o grande legado de Francisco. Claro que os seus escritos foram maravilhosos, gostosos de ler, numa espontaneidade única. Mas o grande legado de Francisco é a alegria e o seu exemplo. Não sei quando vamos iniciar o conclave que escolherá o novo Papa, mas eu convido a todos e todas a estarmos unidos em oração. E era assim que Francisco queria. Lembra quando ele apareceu no dia 13 de março de 2013, lá no balcão da Basílica de São Pedro? Primeiro, quebrando o protocolo, ao invés de dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse simplesmente boa noite, buonasera. Se inclinou e pediu oração a todos, ao mundo inteiro. Hoje somos nós, Francisco, que pedimos as tuas orações. Muito obrigado a todo mundo que ajudou. Antenor, vem mais aqui para perto. O Antenor, como eu disse, seminarista da Diocese de Paranavaí, que está fazendo pastoral na paróquia Nossa Senhora Rainha do Universo, onde eu sou vigário paroquial também. A vocês todos que nos ajudaram, a essa equipe maravilhosa aqui da TV Tarobá Londrina, nosso muito obrigado de coração e que Deus abençoe a todos. Eu vou dar a bênção solene do tempo da Páscoa para a gente ter um domingo abençoado e uma semana maravilhosa. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Inclinem-se para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso, vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar, pela graça de Deus, com o coração exultante, às festas das eternas alegrias. Amém. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a força de vocês. Vão em paz, um bom domingo, uma abençoada semana e que o Senhor lhes acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Deus enviou
seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está.